Na montanha mais alta da Europa Ocidental, 2 acidentes da mesma companhia aérea, praticamente no mesmo lugar, e um mistério. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! E aí, já visitou a loja do Aviões e Músicas? Então visite lojadoaviõesemusicas.com.br. Temos artigos para colecionadores, temos camisetas, temos várias coisas. lojadoaviõesemusicas.com.br, que de quebra ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo para vocês. Na manhã de 3 de novembro de 1950, um Lockheed Constellation, para muitos, inclusive para mim, um dos aviões de linha aérea mais belos de todos os tempos, fazia o voo Air India 245 entre Bombaim e Londres, com escalas em Istambul e Genebra. Na descida para a Suíça, a última escala antes de chegar na Inglaterra, a aeronave, voando dentro de uma camada de nuvens, chocou-se contra o La Tournette, essa parte da encosta do maciço que forma o famoso Mont Blanc, na fronteira da Itália com a França. O mau tempo atrasou o resgate e apenas 2 dias depois os destroços foram localizados. Não havia sobreviventes. 15 anos se passaram. A manhã de 24 de janeiro de 1966 amanheceu cinza em Chamonix, um dos destinos de inverno mais tradicionais do mundo. Fica a apenas 10 quilômetros ao sul do Mont Blanc. O seu topo, a 4.807 metros acima do nível do mar, permanecia encoberto. Quando as nuvens se dissiparam pouco antes das 11 horas, a cor que dava nome ao monte estava mais uma vez maculada. Um voo vindo do Líbano, que deveria ter pousado em Genebra às 8 da manhã, estava desaparecido. O Air India 101 fazia uma rota ligeiramente diferente daquela do Constellation de 15 anos antes. Ele também tinha partido de Bombaim, cidade que hoje a gente chama de Mumbai, com destino a Londres, mas as suas escalas tinham sido em Delhi e Beirute. E dessa vez, ao invés do lento Malabar Princess, como tinha sido batizado o Constellation do acidente anterior, ele era um veloz e novíssimo jato Boeing 707, a encontrar o seu fim praticamente no mesmo local. Na descida para Genebra, a tripulação, também voando em condições meteorológicas de instrumentos, ou IMC, como é conhecida a sigla em inglês, usava a radial de um VOR para saber se tinha passado a parte mais alta dos Alpes. Funciona assim. Os pilotos sintonizam a frequência do VOR, que é um rádio auxílio que fica no solo, no instrumento que eles têm a bordo. E o instrumento, então, indica qual das radiais das 360 que formam um círculo completo no entorno desse rádio auxílio, por qual radial que eles estão passando. Por exemplo, nessa figura aí, a gente vê que o campo de Marte está exatamente embaixo da radial 28 do VOR de Congonhas. Se eu decolar de Guarulhos na direção oeste e estiver com o meu instrumento sintonizado em Congonhas e passar pela radial 028, eu saberei que o aeroporto do Campo de Marte está do meu lado. De maneira bem resumida é isso. Os painéis naquela época não tinham os mapas que a gente tem nos aviões mais modernos. Então a única maneira de saber a sua localização era cruzando essas radiais. Era algo que os pilotos aprendem e sabem fazer até hoje, mas naquela época eles eram muito mais acostumados a usar. Então não era tão impreciso ou absurdo quanto possa parecer. E naquela época também é bom lembrar, não tinha GPWS, que é o sistema que hoje alerta os pilotos da proximidade com o solo. E como é sabido, dentro das montanhas não existem nuvens, mas dentro de nuvens, e foi exatamente o que aconteceu. O avião estava mantendo o nível de voo 190, ou seja, 19 mil pés, bem acima das montanhas, quando o controle instruiu o Air India 101 para descer depois de passar o Mont Blanc. E como é que o Air India ia saber que já tinha passado?
usando a radial do VOR, como eu acabei de mostrar. O problema é que o avião tinha decolado de Beirute com apenas um receptor de VOR funcionando. E eles precisavam de dois, porque o principal já estava sendo usado para a navegação primária. O segundo seria usado para determinar o través ou a lateral de algum ponto, no caso, o Mont Blanc. Então, os pilotos estimaram a posição deles usando o tempo e a distância até a estação de radionavegação que estavam seguindo e passaram essa informação para o controle, que percebeu que os pilotos estavam errados. O controlador, afinal, podia ver no seu radar que eles estavam mais distantes do que eles pensavam. Talvez o vento contra estivesse mais forte e, portanto, com relação ao solo, eles estavam mais lentos do que o que haviam calculado. Bom lembrar também que nessa época não havia GPS disponível para aviação para determinar a velocidade exata com relação ao solo, como todos os aviões têm hoje. Mas a tripulação não corrigiu sua posição mesmo depois de ser informada pelo controle e iniciou a descida. A 15 mil pés, praticamente no mesmo lugar do acidente de 15 anos antes, eles se chocaram contra o La Tournette. Os 106 passageiros e 11 tripulantes faleceram na hora. Com a ajuda de helicópteros, o resgate chegou rapidamente e encontrou uma cena devastadora. Forte cheiro de combustível, pedaço de fuselagens, motores, além das vítimas. A narrativa oficial do acidente era a mesma do acidente anterior. E um assunto que a gente já abordou aqui no canal sobre os tipos de acidente mais perigosos. A gente viu aqui, no episódio 602, que nesse caso era o CFIT, ou Controlled Flight into Terrain. Um avião funcionando perfeitamente que, por perda de consciência situacional da tripulação, acaba sendo levado a voar contra o solo. Os pilotos acham que estão em um lugar, mas estão em outro e acabam voando inadvertidamente de encontro ao terreno, exatamente como a gente já contou até aqui, e que é a versão oficial até hoje. Felizmente, hoje em dia, isso é muito mais difícil de acontecer. Mas como eu disse lá no começo, foram 2 acidentes e um mistério, não foi? Qual seria esse mistério? Para começar, muita gente aqui vive pedindo para eu falar do acidente com o ministro do Supremo, Teori Zavascki, que aconteceu lá em Paraty. Ou então o acidente com o pré-candidato à presidência, Eduardo Campos, que aconteceu em Santos. É muito comum as pessoas acharem que só porque eles eram personagens bastante influentes no país, seus acidentes possam não ter sido acidentes. Ah, mas o piloto era muito experiente, ele nunca cometeria esse erro bobo. Ou, não é estranho acontecer um acidente justo com ele às vésperas de tal coisa? Isso parece bem elementar, né? Se são pessoas importantes, eles estão sempre às vésperas de fazer algo notável. E pilotos experientes se envolvem em acidentes por erros bobos, desde que o mundo é mundo. Afinal, quem não tem experiência, geralmente não vai voar tão próximo do limite, nem aviões tão rápidos ou complexos. E o que é mais importante, não estará exposto tempo o suficiente para se acidentar. Afinal, só quebra a louça quem lava a louça, né? Ah, mas Lito, não é estranho que tenha caído justo o avião em que estava o ministro? Bem, vamos lá. A aviação geral tem índices de segurança bem inferiores ao da aviação de linha aérea. Dados do CENIPA contabilizam uma média de 64 acidentes por ano entre 2008 e 2017, ou seja, quase 640 acidentes em uma década. Já os números de um artigo publicado na Flying Magazine, alguns anos atrás, sugerem que a chance de alguém morrer num avião pequeno, num voo não regular, é 25 vezes maior que num voo de linha aérea. E isso nos Estados Unidos, onde as estradas e aerovias são proporcionalmente quase 2 vezes mais seguras do que as nossas. Para colocar em perspectiva, a chance de alguém morrer num acidente com aviões pequenos da aviação geral é 12 vezes maior do que a de morrer num acidente de trânsito. Tem um link aí na descrição com a referência para esse estudo, tá?
Então, existem muitos acidentes na aviação geral, e as razões para isso ser assim são relativamente conhecidas. Algumas são contornáveis, outras infelizmente não, e vale um aerolito ou um litocast só sobre isso no futuro. Mas já que descobrimos essa relação entre acidentes de trânsito e de aviões particulares, você esperava que o ministro fosse para Paraty de quê? Estranho mesmo seria se ele sofresse um acidente de ônibus, não é mesmo? Dito isto, essa foi a primeira teoria da conspiração que surgiu sobre o Air India 101. Entre os seus passageiros estava ninguém menos que o chefe da Comissão de Energia Atômica da Índia, o Dr. Homi Jehangir Bhabha, que, claro, estava às vésperas de tomar alguma decisão notável. Não preciso nem lembrar que, como vocês viram nessa live aqui, sobre o glamour na aviação, voar lá na década de 60 era para bem poucos. Então, lógico que qualquer acidente aéreo iria provavelmente ter alguém ilustre a bordo. Mas teorias da conspiração à parte, algo bem mais misterioso apareceu semanas depois do acidente. O local da queda foi isolado até a primavera pelas autoridades, mas uma equipe de jornalistas resolveu fazer uma expedição clandestina ainda no inverno. E qual não foi a surpresa deles ao se depararem no caminho com pedaços camuflados de fuselagem? Uma delas contendo uma data anterior à fabricação do 707. Daí eles juntaram A com B e os jornalistas assumiram que tinham descoberto o segredo. O Boeing da Air India tinha se chocado no ar com um avião militar. Mas de quem? E fazendo o quê? Claro que as autoridades francesas ficaram furiosas e confiscaram as partes encontradas pelos jornalistas. Mas a história, essa aí não deu para confiscar. E embora a versão oficial continue a prevalecer, existem alguns pontos que merecem ser esclarecidos sobre esse avião militar. Uma pessoa que ficou fascinada por essa questão foi Jean-Daniel Roche, uma pessoa não muito querida em Chamonix, mas que é obcecado pelo caso dos 2 acidentes do Mont Blanc há quase 20 anos, quando leu o livro de uma jornalista parisiense sobre o tema pela primeira vez. De lá para cá, ele visitou os locais das quedas várias vezes e já achou todo tipo de componente aeronáutico por lá, o que às vezes deixa a mídia e a polícia em polvorosa. Por algum tempo, ele acreditou que o 707 da Air India tinha sido derrubado por um míssil. Mas hoje ele é mais entusiasta da teoria dos jornalistas que acharam as partes do avião militar. O avião em questão, segundo Roche, era um F-104 Starfighter, um dos primeiros caças a jato bastante popular no seu tempo e inclusive era produzido na Itália sob licença da Lockheed. E seria um desses caças em missão de espionagem próximo ao Mont Blanc que teria colidido com o 707 da Air India. Segundo a teoria sustentada por Roche, os italianos tentavam obter imagens de um centro de pesquisa francês na região dos Alpes. E o F-104 estaria encarregado dessa missão de reconhecimento. As evidências que Roche diz ter são filmes recolhidos por ele em suas expedições com fotos de paisagens, que segundo ele são semelhantes às de uma câmera de espionagem de um Starfighter. Será? Os glaciares se expandem e se contraem com o tempo. Durante a Era do Gelo, os glaciares dos Alpes se estendiam até onde hoje fica Lyon, depois se retraíram bastante, como era esperado, com o aquecimento do planeta. Durante a Idade Média, no que ficou conhecido como a Pequena Era do Gelo, eles chegaram a escorregar 2 metros por dia montanha abaixo, desabrigando muitos dos moradores das vilas na região. Desde o final do século XIX, no entanto, eles estão retraindo e, com isso, revelando segredos que na década de 60 o gelo escondeu, para o bem e para o mal. Peças dos 2 acidentes carregadas montanha abaixo pelo gelo em constante formação já foram encontradas a apenas 4 quilômetros do centro de Chamonix. Infelizmente, claro, não são apenas peças de avião que o gelo derretido revela. Muitos dos restos mortais das vítimas foram preservados com espantosa competência pelas temperaturas alpinas. E montanhistas acabam encontrando
esses corpos com mais frequência do que gostariam. Porém, tentar juntar esses corpos através de testes de DNA com os parentes meio século depois é uma tarefa com logística e custos de certa forma impraticáveis. Obviamente, existe muito mais coisa por lá, incluindo um conjunto de joias avaliado em R$1 milhão, que foram entregues por um alpinista anônimo à polícia em 2013. O próprio Jean Roche admite já ter vendido alguns dos bens que encontrou lá para ajudar a financiar as suas expedições. Um desses artigos, vendido para um piloto de helicóptero da região, que coleciona esse tipo de artefato, digamos, arqueológico, tem uma característica curiosa. O pedaço de metal tem as inscrições USAF, que, para quem segue aqui o canal, sabe que significa Força Aérea dos Estados Unidos da América. Seria essa a prova de que o Starfighter estava envolvido no acidente? Há quem negue com veemência. Os únicos 2 registros de acidentes com F-104 italianos nos dias 24 e 25 de janeiro de 66 aconteceram próximos a Roma, portanto, bem longe da fronteira com a França. Seria ingenuidade nossa achar que esses registros são totalmente confiáveis, porque envolvem questões sensíveis e sigilosas de segurança operacional. Mas a julgar pelo fato de que eram muito comuns nessa época os casos de CFIT, e que foram justo eles que motivaram a indústria a desenvolver o Ground Proximity Warning System, na década seguinte, é bastante plausível que a solução do mistério já tenha sido, afinal, encontrada. O mistério simplesmente não existe. Afinal de contas, vocês já ouviram falar na navalha de Ockham? Então pesquisem aí no Google. Gostaram dessa história curiosa? Então deixem o like, apoiem o canal clicando no botão Seja Membro, se inscreva se não for inscrito, um grande abraço e até o próximo voo!